Chegou o nosso horário, então, pessoal, primeiramente, boa noite. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nessa reta final para a primeira fase? Faltando poucas horas para poder vocês estarem fazendo que vocês se preparam há tanto tempo aí para essa primeira fase. Como é que vocês estão? Como é que tá o nervosismo de vocês? Como é que tá a tensão de vocês? As esperanças? Vocês acham que estão preparados? Acham que não estão? Bom, acho que independente da resposta, né? É, eu acho que é importante fazer, eu acho importante tentar e eu acho que é importante se tranquilizar, né? Porque não importa o quanto, na reta final, faltando na hora da prova, não importa o quanto você estudou, é sempre melhor ficar tranquilo. Se você estudou muito, cara, você está preparado. Então vai lá e faz dar o seu melhor, você está pronto. E se você acha que podia ter estudado mais, se você acha que ainda faltou um pouco mais de dedicação, se você acha que não está preparado, cara, ficar nervoso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então fica tranquilo para você poder aproveitar, ó, cada gota de conhecimento que você tem. Para você ter uma eficiência de 100%. Tudo que você sabia, você acertou. Até mesmo porque o intuito da primeira fase da web, como a gente já discutiu antes em lives passadas, não é ter umas ideias absurdas, mirabolantes, nem nada. O intuito é realmente testar se você sabe o básico de várias matérias, né? Então, só com o básico, o inicial, a introdução de várias matérias, você já consegue a sua nota de corte, pessoal. Lembrando que geralmente é um pouco menos de 10 questões, metade da prova. Então, realmente, mesmo se você não se preparou, cara, dá para passar. E aí, quando você passar para a segunda fase, aí dá tempo de você estudar e tirar o atraso. Então, fiquem tranquilos, pessoal. Eu acho que uma das principais dicas que eu posso dar para vocês é ficar tranquilos para poder que vocês possam fazer a melhor prova possível, né? Aproveitar cada gota de conhecimento que vocês têm. O Diogo falou que tá bem nervoso, mas tá esperançoso. Isso mesmo, cara. Nervosismo é tranquilo, cara. Todo mundo fica nervoso, né? O que diferencia muitas vezes um competidor do outro, né? É você saber controlar esse nervosismo. Mas essa parte da esperança é muito bom, cara. Mantenha a esperança, que é o que vai te levar para a segunda, para a terceira fase e para a medalha. Então, agora, antes de começar, eu queria também pedir desculpa pelo atraso. Quem chegou no início da live já escutou eu explicando por que a live atrasou essa meia horinha, mas o negócio é que a minha câmera, ela deixou de funcionar por algum motivo. Não, não a câmera do computador, mas o aplicativo que transmite a minha câmera. Então, eu não sei por que motivo, porque a minha câmera estava funcionando, que eu testei no Google Meet, eu abri um Google Meet para poder testar, estava funcionando. E o aplicativo que transmite a tela do computador estava funcionando, eu estava conseguindo botar na live, sendo que não aparecia a minha câmera, a minha carinha não aparecia no OBS Studio, que é o aplicativo que eu uso para transmitir a tela junto com a câmera. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que desinstalar o aplicativo que eu uso para pegar a minha câmera e instalar de novo. Aí agora deu certo. Deve ter sido a última atualização que eu fiz ou algo do tipo. Não sei, só sei que o importante é que a gente tardou, mas não falhou, né? Tardamos, mas aparecemos. Então vamos agora fazer a nossa live. A live rapidinha, pessoal. Não, dessa vez não vão ser 2 horas de live. Eu quero que vocês tenham tempo de ir para uma boa noite de sono, dormir bem, relaxar. Então, nada que nossa questão de explodir os miolos, ideia nova antes da prova, loucura, conteúdo novo, nada disso, pessoal. Só uma revisão tranquilinha, vai ser só fórmulas. Então eu quero relembrar vocês, né, deixar fresco na memória umas fórmulazinhas novas para vocês. Foi mal. Que vocês podem querer estar usando amanhã na prova. Então, vamos lá. Opa, Gabriel falou dormir, que é isso? Ó, se você quiser, em outros dias, tirar um pouquinho da noite para estudar, tá tudo bem. Agora, cara, um dia antes da prova tem que dormir. Tem que dormir. É focado, é focado. Dormir não é focado. Agora antes da prova é focado. Tem que dormir. Então vamos lá começar. Opa, passei demais. Então a nossa quarta e última live, pessoal. Essa live que parece que nunca chega, que ia ser há 2 semanas atrás, aí a UBF adiou em 2 semanas, aí não tivemos nada dessas lives. Finalmente estamos tendo a nossa última live, o aulão pré-UBF, para encerrar a nosso intensivo olímpico UBF 2022. Na verdade, para encerrar não, para encerrar a primeira fase do intensivo olímpico, porque também teremos antes da segunda e da terceira fase, pessoal.
Então, vamos revisar aqui rapidamente como é que funciona a primeira fase. Eu já comentei isso na nossa primeira live, né? Mas a primeira fase da OBF é uma prova objetiva, né? De marcar de 20 questões, pessoal. Então, vocês vão ter 20 questões com letras A, B, C, D, E para marcar. São 4 horas de duração, então, se eu não me engano, eu tinha calculado que são... Deixa eu ver, acho que são 12 minutos por questão, se eu não me engano. 12 minutos por questão, que fica isso aí. Então isso aí é 3,6 vezes mais do que o tempo que você tem para uma questão no Enem. Então, cara, apesar de que a OBF é mais difícil do que o Enem, é claro, cara, a primeira fase não é tanto. Tem muitas questões que poderiam muito bem cair no Enem, e no Enem às vezes tem até questões mais difíceis, porque, como eu falei, a primeira fase é para testar se você sabe o feijão com arroz de cada conteúdo. É o feijão com arroz. Eles só vão cobrar as questões mais malucas, né, mais insanas na segunda e principalmente terceira fase. Então, a primeira fase é feijão com arroz. Então, cara, 12, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz essa conta na primeira live, se não me engano, são 12 minutos por questão. Cara, tá bom demais. Dá tempo, dá tempo. Então não precisa correr, mas também não lesa demais, porque senão você deixa a questão para fazer, né? Não fica olhando pro teto, enrolando, sai para comer alguma coisa no meio da prova. Não, é focado, mas também sem se afobar. E você só precisa da nota de corte para se classificar para a segunda fase. Então, a nota da primeira fase não influencia nas medalhas, cara. Se eu não me engano, no máximo para desempate, se você empatar com um cara na terceira fase e na segunda. Aí eles usam a primeira, se eu não me engano. Mas, ou seja, é quase irrelevante. Você só precisa passar. Passou, tá ótimo. Nem olha mais para a primeira fase. Aí depois é segunda para frente. Então, costuma ser menos de 10 pontos. Varia, geralmente, né? Então, 9, 8 pontos para passar. Ano passado teve uns probleminhas na primeira fase e nem corte teve. Então, se eu não me engano, era a escola que podia escolher o corte. Eles não colocaram um corte fixo, né? E a dificuldade varia conforme o nível, né? Então, nível 1, oitavo e nono é mais fácil do que o nível 2, que é primeiro e segundo, que é mais fácil que o nível 3, que é só o terceiro ano. Né? Você tem mais tempo, mais anos para estudar, mais contato com a física, é claro que eles vão dificultar a prova. Então, relembrando também isso aqui que eu trouxe na minha segunda live, né? Na nossa segunda live do Intensivo Olímpico. O que é que mais cai no nível 1? Galera, 90% das questões são só esses 6 conteúdos aí. É dinâmico, que já pega 26% das questões. Então, forças, uma aguinha. Era o problema. É que com esse atraso, né, de 2 semanas que a UBF deu na primeira fase, a live atrasou também. A minha garganta, eu acho que ela desacostumou, algo do tipo. Então, esperem eu bebendo muita água e muita tosse nessa live. Mas vai dar certo, vamos chegar até o final. Então, voltando, que de vez em quando eu dou essa desenrolada e eu saio do assunto, né? Mas, dinâmica, então, forças, trações, acelerações, bloquinhos, força normal, peso, então, dinâmica, vetores. Nós temos também cinemática com outros 25%. Então, para quem está no nível 1, pode perceber que dinâmica e cinemática já são 50% da prova. Então, se você acertar tudo dinâmica e cinemática, você praticamente já garantiu o seu corte, né? Porque geralmente o corte é menos de 10 questões, que é 50%, e só dinâmica e cinemática geralmente vem mais 50%. Então, cara, o essencial para nível 1. Então, cinemática, velocidade, aceleração, funções horárias, velocidade relativa, por aí vai. Conceitos básicos. Pessoal, áreas de figura, volumes de figura, transformação de unidades, grandezas, trigonometria, matemática básica ali, regra de 3, por aí vai. Gravitação. Cara, gravitação é força gravitacional, gravidade, velocidade de escape, velocidade de órbita, as 3 leis de Kepler e por aí vai. Trabalho e energia, definição de potência, trabalho de uma força, conservação de energia, energia potencial, energia elástica. E por último, termologia é escala termométrica, você saber converter de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, por aí vai. Calorimetria também, você poder
como é que eu digo? Ver calor específico, calor latente, transformação de fase da água, você esquentar objetos, dilatação. Então, é o que mais cai. 90% das questões é isso. São esses 6 tópicos. Mais uma linha. E aí, pro nível 2 a gente vê que também repete muitos tópicos, né? Do, do nível 1. Né? Os tópicos, como vocês já tiveram mais tempo para estudar, tem mais tópicos, né? Então as questões estão mais bem divididas, tem mais tópicos. Tanto que esses 6 tópicos que são os que mais caem, eles pegam só não, né? Tudo, né? São 70% das questões, que é muita questão. Tem outras questões, outras questões, né? Outras 6 questões aí de outros conteúdos, mas as principais, as 14 questões são desses conteúdos aí. Então, 21% vai em dinâmica. Dinâmica continua caindo muito, cara. Dinâmica cai demais. Termologia também, repetido do nível 1, cai 11,6%. É claro que com alguns conteúdos a mais, alguns tópicos a mais, dinâmica no nível 2 cai mais coisa do que em dinâmica no nível 1, por exemplo, dinâmica de movimento circular, lançamento, por aí vai. Óptica geométrica, conteúdo novo, então lentes, espelhos côncavos, espelhos planos, imagem real, virtual, aumento, por aí vai. Óptica da visão, então miopia, hipermetropia, por aí vai. Trabalho e energia também repetido no nível 1, só que com mais conteúdos. Cinemática também cai. Você pode perceber também o peso que cai, né, de cinemática. Ela vai tipo, o segundo conteúdo mais importante para o nível 1 até o quinto para o nível 2, mas tem que lembrar que isso aí que cinemática pode não ser o tópico principal de uma questão, mas pode ser o secundário. Então, ela pode cair em outras questões como subtópico. Então, cinemática continua sendo bem importante. E por último, ondulatório. Então, velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência, período, onda numa corda, ondas sonoras e por aí vai. Interferência construtiva e destrutiva. Então, tudo isso aí a gente vai revisar nessa aula de hoje, que o intuito principal é trazer várias formulazinhas para vocês relembrarem ou então aprenderem uma fórmula nova. É mais para trazer o conteúdo à tona, aflorar o conteúdo na cabeça de vocês. Então, ó, vamos começar aqui com dinâmica. Então, ó, deu trabalho escrever essas coisas no LaTeX para ficar bonitinho, que eu sei que vocês sofrem quando eu escrevo com a minha letra, que a minha letra é feia, galera. Cara, quem mandou não treinar caligrafia no fundamental? Não treinei e ficou aquela lindeza que vocês já viram em lives passadas. Então, dessa vez, eu peguei o tempo para poder fazer mais bonitinho e tá tudo digitadinho bonitinho aqui. Então, ó, primeiras formas de dinâmica, pessoal. Então, para começar, lembremos que F igual a MA, né? Se a principal equação da dinâmica F igual a MA, e lembrar que essa equação ela é vetorial, né? Então a direção e o sentido da força influencia na aceleração. Então, ó, eu coloquei um vetorzinho aqui para mostrar que a direção e sentido que você estiver apontando sua força vai ser a direção e sentido da aceleração. E assim como qualquer vetor, você pode quebrar em componentes. Então você pode falar que a força em x é igual a massa do objeto vezes a aceleração em x, a força em y é igual a massa vezes a aceleração em y, e a força em z é igual a massa vezes a aceleração em z. Então você pode quebrar em componentes. Só para lembrar, F é igual a ma é como se fosse a segunda lei de Newton. Então nós temos a primeira lei de Newton, que é um objeto ele tende a ficar em repouso caso não haja nenhuma força sobre ele, caso não haja nenhuma força agindo sobre ele. E isso é a mesma coisa que você colocar F igual a zero. Então F igual a zero, tem aceleração igual a zero. Então ele vai ter uma velocidade constante ou vai estar parado e sem mudar de direção, então ele vai ficar em repouso. Ou então com velocidade constante. A segunda lei de Newton é basicamente F igual a ma. E a terceira lei de Newton é que toda ação possui uma reação, né? Também é importante isso aí, também conhecido como conservação de momento, que é assunto para outra aula. Mas enfim, então ó, aqui algumas forças muito conhecidas também que podem cair em questões. Então a força peso, massa vezes a gravidade do local.
Geralmente, nas questões a gente vai considerar a gravidade constante, né? Então, assim, na superfície da Terra ali, gravidade 9,10 ou então 9,8, 9,81. Dependendo do que a questão falar, provavelmente vão pedir para você usar 10 mesmo, para facilitar as contas. Aqui, ó. Força de atrito estático. Espera aí, mais uma aguinha. Força de atrito estático, galera. Então, lembrando, tem a força de atrito estático e a dinâmica. O estático é quando, por exemplo, você tem uma superfície, você começou a empurrar o corpo, botar uma força no corpo, mas ele não começou a se mover ainda, ele está estático ainda. E a força de atrito estático, ela não tem um valor fixo. Ela vai usar a força que precisar para deixar o objeto parado. Então, você colocou uma força de 5 newtons, o piso, né, vai colocar de volta, a força de atrito vai colocar de volta uma força de 5 newtons. Você colocou 10 newtons, ele bota de volta 10. Você colocou 15, ele bota de volta 15. Até o máximo que ele consegue colocar. Então, por isso que eu coloquei esse menor ou igual. Então, a força máxima de atrito estático é o μ estático vezes a normal, ou seja, a força de contato entre a superfície e o objeto, né, ou entre dois objetos. Entre duas superfícies. Então, a força máxima que ele pode chegar é μ estático vezes a normal. Então, a partir desse ponto, ele vai escorregar e vai deslizar um sobre o outro. É o máximo que o chão consegue colocar para poder segurar aquele objeto. E na força de atrito dinâmico, é muito mais simples, por quê? Porque é constante. Quando ele já está deslizando, quando vai ter um movimento relativo entre as duas superfícies, né? Lembrando, só precisa ter movimento relativo. Então, por exemplo, pode ter os dois podem estar se movendo. Agora, se um estiver parado em relação ao outro, não tem, o atrito é estático, não dinâmico. Dinâmico é só se tiver deslizamento de um sobre o outro. Então, a força de atrito dinâmico é constante, vai ser sempre o μ dinâmico vezes a normal. E perceba que eu usei uma letra diferente para o μ estático e para o μ dinâmico. Né? Eu botei o μ E e o outro o μ D. Por quê? Porque, assim, na vida real, eles são um pouco diferentes. Geralmente, o μ dinâmico ele é um pouco menor que o μ estático. Então, não sei se vocês já foram empurrar um móvel pesado, por exemplo. Vai empurrar um guarda-roupa, um negócio assim. Parece que está muito pesado, aí do nada você botou força suficiente, ele desliza e você quase cai. Parece que ele de repente ficou mais leve. Você está empurrando pesado, pesado, empurrou ele... Parece que ele vai e foi mais leve, porque ficou mais fácil de empurrar. Esse mais fácil de empurrar não é que ele ficou mais leve, é porque a força de atrito diminuiu. Antes ela estava no máximo do atrito estático, que é μe vezes normal, e depois passou para o atrito dinâmico, que é μd vezes normal. Sendo que o μ dinâmico, ele costuma ser um pouco menor do que o μ estático. Por isso que parece que está mais fácil de empurrar. Né? Sendo que em muitas questões, para facilitar a sua vida, as suas contas, ele geralmente considera que é um só. Então, se dá a questão de falar só μ, você considera que é μ estático e dinâmico. Considera tudo. Só considera que tem μ estático e dinâmico, duas coisas diferentes, se ele falar na questão. μ estático tanto, μ dinâmico tanto. Nós temos também, então, o Fel, né, que é a força elástica, que é menos cachins. Esse menos é para representar que é uma força restaurativa. Então, se você esticar uma mola, ela vai fazer uma força proporcional ao quanto você esticou para voltar. Se você comprimir, ela vai fazer uma força para fora querendo voltar. E esse X, né, vai depender do quanto que você esticou. Então, do comprimento que você distendeu a mola, seja comprimindo ou distendendo, puxando. Nós temos também aqui a nossa força centrípeta. Isso aqui é mais para quem está no nível 2, mas também é para quem está no nível 1. Então, a força centrípeta é igual a massa do... por exemplo, força centrípeta é quando você está fazendo uma curva, né? Fazendo uma curva, você precisa colocar uma força para poder que seu objeto não saia da curva. Então, a força puxando para dentro da curva para poder fazer com que ele não saia da curva, para ele continuar girando. E essa força vai ser igual a massa do objeto vezes a velocidade tangencial que ele está, a velocidade dele, ao quadrado sobre o raio da curva. Que você também pode escrever em termos do ômega, né, que é a velocidade angular. O ômega, ele é V sobre... o V é ômega R. Se você substituir, você encontra que também é igual a m ômega ao quadrado R. É outra forma de você escrever, dependendo da questão, você pode usar um ou outro. E agora também lembrando aqui um pouquinho sobre vetores, né?
que é muito importante, pessoal. Praticamente toda a questão dinâmica você vai começar desenhando um diagrama de força. Então você vai desenhar a situação, desenhar todas as forças, que fica mais fácil de você entender o que está se passando na questão. Então, lembrando que você pode, como força é um vetor, qualquer vetor você pode decompor. Então você pode decompor a força em F cosseno e F seno. Então, o F cosseno ele vai estar aqui, ó, coladinho no ângulo, e o F seno vai estar aqui, ó, pro outro lado. Isso aqui você consegue deduzir usando trigonometria. A gente vai revisar a trigonometria num slide um pouquinho depois, né? E você tem também aqui a regra do paralelogramo para poder somar dois vetores. Então, se você quiser somar dois vetores ou duas forças, no caso de dinâmica, é só você usar a regra do você usar a lei dos cossenos, né? Então você vai ter que o valor da força resultante, C, né? C ao quadrado vai ser igual a uma das forças ao quadrado, mais a outra, B ao quadrado, mais duas vezes AB cosseno de θ. Né? Então, o cosseno de θ e o θ é o ângulo entre as duas forças. Então, muda só um pouquinho da lei dos cossenos. Lei dos cossenos tem o menos, quando a gente vai fazer a soma de dois vetores, a gente usa o mais. Isso aqui tem vídeos, por exemplo, tem um vídeo para lembrar de Smoke explicando isso aqui. É simplesmente porque esse ângulo daqui, ó, que tem nesse outro lado do paralelogramo, é 180 menos θ. E aí você faz a lei dos cossenos com esse triângulo aqui, usando 180 menos θ, e o cosseno de 180 menos θ é menos cosseno de θ. Aí acaba mudando de sinal aqui. O importante você, se você souber a lei dos cossenos, você consegue deduzir essa fórmula aqui de novo. Mas se você preferir decorar, achar mais fácil, mais seguro, é uma lei dos cossenos, sendo que com mais, né? E o ângulo é o ângulo entre os dois vetores. E agora vamos relembrar um pouquinho de cordas ideais, né? São as cordas ou fios ideais que a gente usa na maioria das questões, que são fios com comprimento constante, ou seja, a gente considera que o K deles, né? Que assim, na vida real, no mundo onde nós temos atrito, resistência do ar e essas outras loucuras, né? Um fio, ele na verdade, você consegue esticar um fio. Um fio, apesar de você, por exemplo, pega uma corda de crossfit. Se você puxar, apesar de que parece que ele não está esticando, ele está esticando, mas é muito pouco. Né? Então, o fio ideal é um fio que ele consegue esticar nada. Ou seja, que a constante elástica daquele objeto é infinita. Ou seja, se você esticar um pouquinho, vai gerar uma força infinita. Então, ele vai querer sempre manter o mesmo comprimento. Então, para fios ideais, o comprimento é constante, a massa é zero. Então, é uma corda bem móvel, um fio bem móvel para que você possa desconsiderar acelerações sobre ela, força sobre ela, nem nada. E por causa disso, você pode dizer que a tração é constante. Então, como a massa é zero, o comprimento é constante, você pode dizer que a tração dela é constante. Então, em todo ponto de uma corda ideal ou de um fio ideal, a tração é a mesma. Então a tração se comunica pela corda. E agora vamos lembrar de alguns vínculos, né? O vínculo de um dos vínculos, que é o vínculo da normal, que ele diz que se você tem dois objetos, um encostado no outro, se eles estão em contato, a velocidade de um e a velocidade do outro, na linha da normal, ou seja, perpendicular um ao outro, tem que ser a mesma. Por quê? Porque senão vai entrar um dentro do outro. Ó, imagina que eu tenho aqui a minha mão. Tem essa mão e tem essa mão. E aí eu estou olhando para a velocidade perpendicular entre deles, né? Essa velocidade de cisalhamento, essa velocidade paralela, não importa, porque aí eles podem deslizar um sobre o outro. Eu estou falando dessa, ó. É como se um quisesse entrar dentro do outro. A velocidade que faz um tentar entrar dentro do outro. A velocidade na linha da normal. Então, essa velocidade tem que ser igual de um do outro. Por quê? Porque se essa mão aqui estiver mais rápida que essa, ela vai passar, ela vai querer entrar. E não pode. Agora, se essa aqui estiver mais devagar, essa está mais rápida e eles vão, ó, deixar de estar encostados. Então para eles permanecerem em contato, a velocidade de um é igual à velocidade do outro. E quando não há rotação de referencial, não há rotação da linha da normal, isso aí é um pouco mais complicado. A gente tem vídeo da Smoke explicando isso aí. Você também pode encontrar, por exemplo, eu acho que no Tópicos talvez tenha. Quando não tem rotação de referencial, né, quando a rotação de referencial não, foi mal, rotação da linha da normal, as acelerações também são iguais. Eu falo que, por exemplo,
rotação da linha da normal, porque, por exemplo, num movimento circular, a normal vai estar sempre girando. E aí você pode usar da velocidade, mas não da aceleração. Mas quando, por exemplo, é só um bloco indo para cima do outro, sem girar nem nada, a aceleração de um também tem que ser igual à aceleração do outro. Então, só um vínculo que pode ser útil para resolver alguma questão. Alguma dúvida com relação à parte de dinâmica, galera? Deixa eu ver. Eu fiz uma prova da UF, parecia prova de raciocínio lógico. Cara, Sandra, preciso. Tem muita coisa que só com raciocínio lógico e mundo real e vida real você consegue resolver. Como eu falei, o BF primeira fase é feijão com arroz, não tem nada estrambólico, questão da NASA, nem nada. É só para saber se você, pô, você sabe um mínimo ali de matemática, se você sabe um pouco de cada área da física que vai cair no seu nível, se você tem um raciocínio lógico ali para. Então, se você tem visão de mundo real, tem muita questão que só com bom senso você resolve. Então, realmente, algumas questões parecem ter raciocínio lógico. Tiago se esforça sobre a letra. Eu me esforço, galera. Eu juro que ele é o melhor que eu consigo. Eu até demoro escrevendo, mas sai aquela bagulho esquisito, horrendo. Mas vamos então para o nosso segundo slide formulário, que é formas de cinemática. Então, primeiro, vamos falar aqui sobre velocidade. Então, velocidade, pessoal, é ΔS sobre ΔT. Então, o espaço percorrido sobre o tempo que você demorou para percorrer esse espaço. E lembrando que velocidade também é o vetorial, apesar de a gente geralmente tratar como escalar, né, com as componentes, é vetorial. Então o sentido da velocidade aponta para o sentido do deslocamento. Por isso que eu coloquei até essas setinhas em cima, para lembrar que é vetorial. E como qualquer bom vetor, nós podemos decompor. Então eu posso decompor no eixo x, né? Então a velocidade na direção x é igual a variação na sua posição em x sobre a variação no tempo. Vy é ΔY sobre ΔT. E Vz é igual né, a velocidade na direção de z vai ser igual a variação da posição em z sobre a variação no tempo. E na aceleração, muito parecida, a aceleração é a diferença de velocidade sobre a diferença de tempo, né? ΔV sobre ΔT, e também é uma grandeza vetorial. Então, a aceleração está apontando para mudança de velocidade. Então, por exemplo, se eu tinha uma velocidade para cá e aí depois ela ficou para cá, o meu ΔV é esse aqui, ó. Né? Porque ele aponta para mudança de velocidade. Então, para onde a velocidade estiver mudando, é para onde a aceleração está apontando. E para facilitar a visualização, a gente também pode decompor. Então, a aceleração no eixo x vai ser igual a variação de velocidade no eixo x sobre a variação de tempo. A aceleração y é igual a variação da velocidade y sobre a variação de tempo. E a aceleração z igual a variação da velocidade z sobre o tempo. Sobre a variação de tempo. Agora eu trouxe aqui também algumas formas bem comuns de cinemática. Então, peraí, deixa eu mais uma aguinha. Na live 3 eu tava tão bem, cara. Eu quase não sentia dor de garganta. Aí agora voltou tudinho. Mas vamos lá. Então, primeiro, uma velocidade aqui de mRV, né? Então, que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Né, o tempo percorrido, isso aqui é mais correto ter colocado um ΔT aqui, mas assim, geralmente a gente começa a contar a partir do zero, então eu botei um T. E lembrando, se a aceleração for zero, esse termo zera e fica só a velocidade final igual a velocidade inicial, né, o V0. Isso aí é simplesmente um MR1, né, um movimento retilíneo uniforme. Se for acelerado, tem esse termo aqui da aceleração vezes o tempo. Nós temos também a fórmula aqui de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrada é igual à velocidade inicial ao quadrada, mais duas vezes a aceleração vezes a diferença de espaço entre esses dois pontos. Mais uma vez, se a aceleração for zero, a gente vai estar em um mR1, então a gente vai encontrar que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, então velocidade final é igual à velocidade inicial, esperado, mas como tem aceleração, tem esse terminho aqui que muda. E essa fórmula aqui é muito útil
Quando você quer encontrar a velocidade final, por exemplo, mas você não tem a diferença de tempo, ou então é difícil mexer com o tempo. Então, essa fórmula aqui de cima é bom quando você quer encontrar velocidade e tem tempo e aceleração. Essa fórmula aqui é interessante quando você quer encontrar velocidade e tem aceleração e espaço. Então é como se uma fosse complemento da outra. Quer a velocidade, mas tem o tempo? Usa essa. Quer a velocidade, mas tem o espaço? Usa essa. E essa aqui é para encontrar o espaço em função do tempo, geralmente, mas você pode também usar para outros meios. Por exemplo, você tem o espaço e o tempo, quer encontrar a velocidade, dá para usar, mas assim, geralmente você usa uma dessas duas. Então essa aqui é a que muitas vezes a galera chama de sorvetão, é a função horária de posição no movimento acelerado, no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a posição final é igual à posição inicial x0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, v0 vezes t, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vocês estão percebendo que eu estou coçando um pouquinho o nariz, coceirazinha, não, nem, não nota não. Né? Então essa fórmula aqui é muito importante também. E, mais uma vez, se eu colocar a aceleração para zero, eu encontro a fórmula do MRU. Né? Então, que x, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade, que é a velocidade que vai ser constante vezes o tempo. Então, essas fórmulas aqui muito importantes. E eu trouxe também aqui a velocidade relativa. Então, para lembrar, quer fazer velocidade relativa, você pega uma velocidade e subtrai da outra. Né? Então, você pode, inclusive, fazer velocidade relativa quando eles estão andando, por exemplo, dois objetos, ou dois corpos, dois carros, dois veículos, estão andando em velocidades diferentes. Você pode usar a velocidade relativa para vetores. Então, subtrai a velocidade, por exemplo, divide em componentes e faz velocidade em x de um menos a velocidade em x do outro, velocidade y de um menos a velocidade de y do outro, e por aí vai. Então, velocidade relativa. Se eu quiser ir para o referencial de 1, então o meu objeto em 2 vai ter a velocidade de 2 menos a velocidade do referencial que eu fui, v1. E a aceleração relativa, mesma coisa. Se eu quero ir para o referencial de 1, então o objeto em 2 vai ter a aceleração em 2 menos a aceleração do 1, vetorialmente. Né? Então você tira a aceleração de x em x, e y em y e de z em z. Você também decompõe. E agora, por último, por penúltimo, vamos lembrar também de umas formulazinhas de lançamento. Então, aqui algumas formas de lançamento. No eixo X, nós vamos ter um MR1, né? Não tem aceleração, não tem força no eixo X, então nós vamos ter simplesmente que o X vai ser igual a... Acabei de perceber um erro aqui, galera. Foda. Esqueci de colocar o tempo aqui, ó. Né? Então, o x é para ser v cosseno de θ vezes o tempo. Ó, imagina que tem um tempo aqui. Depois eu conserto esse slide aqui. Mas era para ter um tzinho aqui. E era para ter um tzinho aqui embaixo também. Então, tá. Na verdade, isso aqui tá bem errado. Perdão. Perdão. Tava fazendo isso aqui nas pressas, eu acho, para deixar isso aqui passar, mas beleza. Então, o x, na verdade, era para ser v cosseno de θ vezes o tempo. Então, você tem o θ é um ângulo de lançamento, você vai ter um lançamento aqui, você decompõe na horizontal, né, no eixo x, e você tem que a velocidade vai ser v cosseno de θ vezes o tempo, né, vezes o tempo. Então, é um MRU. Já no eixo y, a gente vai ter um MRUV. Então, o y, na verdade, ó, então o x era para ser cadê? Era para ser essa formulazinha aqui, sendo que sem aceleração. E o y vai ser essa formulazinha aqui com aceleração. Também errei, né? O v aqui é v seno de θ, então você vai decompor aqui ó, na vertical, é o v seno, para pegar na direção y, vai ser v seno de θ vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Menos g porque a aceleração é para baixo, né? O g está para baixo, então menos g, que é a aceleração, t ao quadrado sobre 2. Então, faltou isso aqui, falta de atenção, galera. Ó, uma lição para vocês. Olha a importante de ter atenção e não só ter atenção como revisar no final. Se no final de eu ter feito os slides eu tivesse parado para revisar, para olhar cada uma dessas fórmulas, eu teria percebido que isso aqui está errado e não teria passado esse vexame de mostrar a fórmula errada para vocês. Então, lembrando, revisem a prova de vocês, se tiver tempo, revisem. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes você está cansado no final, quer só entregar logo e ser feliz e ir dormir e ir ver Netflix. Mas, cara, pega um tempinho para revisar tudo no final, se sobrar tempo. E essas fórmulas aqui, na verdade, é para ser v cosseno de θ vezes o tempo, e y é para ser v seno de θ menos
V sin de θ t, né, vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos também a fórmula do tempo de queda, né? Então, se você vai subir no nível e cair no mesmo nível, a gente tem que o tempo vai ser 2 vezes o V sin de θ sobre g. Então, esse aqui é o tempo de queda. E nós temos também a fórmula para altura máxima. Tudo isso você consegue deduzir usando fórmula normal, pessoal. Lançamento nada mais é do que um MRU na horizontal e um MRUV na vertical. Então, isso aqui, na verdade, eu nunca decoro. Eu sempre deduzo na hora, porque eu sei que é um MRU e eu sei a soma de MRU. Eu sei que isso aqui, eu sei que na vertical é MRV, eu sei a soma de MRV. Então, tudo isso eu consigo deduzir. Mas assim, de tanto fazer questão, às vezes você acaba decorando inconscientemente, de tanto usar. E é bom que você ganhe um pouco de tempo, né? Você já sabe direto, não perde tempo deduzindo. A altura máxima do lançamento é v ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g. E o alcance, né, é v ao quadrado seno de 2θ sobre g. Aí, para o alcance máximo, né, se você lançar um ângulo de 45 graus, que você consegue o alcance máximo, é só trocar esse seno de 2θ por 1, né? Seno de 2 vezes o θ, que é 45, então seno de 90 é 1. O alcance máximo é v ao quadrado sobre g. E agora vamos para movimento circular, pessoal. Movimento circular é basicamente análogo ao movimento linear, sendo que você muda algumas grandezas. Então, agora você tem um θ, que é o ângulo, que é simplesmente o x sobre o quanto que ele andou na curva sobre o raio da curva. Então, completamente análogo ao movimento linear, sendo que agora, em vez do x, você tem o θ, que é o x sobre r. Então, é o quanto ele andou na curva sobre o raio da curva. Aí você encontra o θ em radianos, não pode esquecer a unidade de medida. Θ em radianos. Você tem o ômega, que é a velocidade angular, que é a velocidade tangencial sobre o raio da curva, também análogo, é só dividir sobre o raio da curva. O alfa é a aceleração angular, também a aceleração tangencial dividido pelo raio da curva, mesma coisa. E a aceleração centrípeta, né, que é a mesma coisa da força centrípeta dividido pela massa, né? F não é igual a ma, se eu dividir pelo a, para o m fica só o a, aceleração. Então eu tirei o m, ficou v tangencial, né, que é o v da curva que ele está girando ao quadrado sobre o raio da curva. Ou então ômega ao quadrado r, também serve, a mesma coisa. Alguma dúvida em cinemática, galera? Que assim, seno. Pronto, então. Foi mal, Diego. É uma mania minha escrever seno, porque na IFO, na IFO, os corretores que vão corrigir são tipo de outros países. Então, meio que você tem que escrever, é recomendado que você escreva em inglês. E aí, nos Estados Unidos, lá fora, em inglês, o pessoal, em vez de escrever seno com S-E-N, sem, o pessoal escreve sim, né? Troca o E pelo N. Aí eu acabei pegando essa mania de, em vez de escrever sem, escrever sim, né? S-I-N, que é para poder a galera, quando fosse corrigir a minha prova na IFO, tipo, de cara já entender, já não tivesse essa confusão que você teve agora, né? Você pensou o que é sim, eles pensam o que é sem, né? O que é sem? Aí depois eles percebem que é sim, né? Mas para não ter essa confusão, eu me acostumei a escrever sim de θ, né? O sim e o θ. Né? Mas sim, toda vez que você vir um sim aí, é a mesma coisa de sem, né? É seno. Todo sim aí é seno. Então agora vamos para nosso terceiro slide, conceitos básicos. Galera, isso aqui é basicamente matemática. Isso aqui não tem nada de física, é tudo matemática. Mas a linguagem da física é a matemática, então é importante que vocês saibam algumas formulazinhas para a hora da prova para poder ajudar nas questões. Então, trigonometria, pessoal. Básico de trigonometria, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então A sobre C. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre C. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então A sobre B, que é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. E a relação fundamental da trigonometria, que é o que o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1. Isso aí vale para qualquer ângulo. Então, trigonometria foi. Áreas. Algumas áreas de algumas figuras planas, então quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado, a área dele. Do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Do triângulo equilátero, galera, do triângulo equilátero é só... vocês podem deduzir a partir de base vezes altura sobre 2. Pega a base de um triângulo equilátero, pega a altura de um triângulo equilátero,
multiplica e divide por 2, vai dar a mesma coisa. Isso aqui é só porque algumas pessoas já sabem de tanto usar de um triângulo equilátero, já sabem de cabeça e agiliza as contas. Então eu decidi colocar. Então a área de um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Temos a área do retângulo, que é A vezes B. Temos a área do trapézio, que é a base maior do trapézio, mais a base menor, vezes a altura do trapézio sobre 2. E nós temos a área do paralelogramo, que parece a área de um retângulo, mas é multiplicado pelo seno de um dos ângulos dele. Pode ser qualquer um dos ângulos, né? O seno de todos os ângulos do paralelogramo são o mesmo, né? São os mesmos. Então, a área de tipo, todo paralelogramo é como se fosse tipo um paralelogramo é como se fosse um retângulo inclinadinho. Então você dá uma batida nele, toma um pescotapo retângulo e ele dá uma caidinha. Então é um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles. Então AB seno de θ é a área do paralelogramo. Né? Pode ver se você colocar a θ para 90 graus, para ficar reto, que nem um retângulo, seno de θ vai para 1, então fica só o AB que a gente conhece. Agora vamos para alguns volumes. Né? Volume do cubo é o lado do cubo ao cubo, né? A área de um cubo. A área do quadrado é o lado ao quadrado, a área do cubo é o lado do cubo ao cubo. Né? Cubo, cubo, quadrado, quadrado, cubo, cubo. O paralelepípedo o volume do paralelepípedo é a multiplicação dos três lados que tem, né? Então, tipo, comprimento comprimento vezes largura vezes profundidade, ou então comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu representei aqui por A vezes B vezes C. O cilindro, galera. O cilindro, eu representei um cilindro circular, mas pode ser um outro cilindro. Ele pode dar, por exemplo, a área da base. Então, a área do cilindro é a área da base vezes o comprimento dele. Como geralmente o cilindro é um cilindro redondo e ele vai dar o raio, então eu já escrevi aqui com uma área de um círculo que é πr ao quadrado, que aí a gente já mata dois coelhos com a cajadada só. Então aqui ó, podem perceber que eu não coloquei a área do círculo, que é πr ao quadrado, porque eu ia comentar aqui no cilindro. Então a área do cilindro, a área da base do cilindro é πr ao quadrado, se for uma base circular. πr ao quadrado, aí vezes o comprimento dele, L. Se ele der a área do cilindro de cara, esquece, multiplica só a área do cilindro vezes o lado. A área do cone também é a área da base do cone vezes a altura, sendo que agora tem esse sobre 3. Então é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. E a área da pirâmide parece muito a área do cone, né? Sendo que dessa vez tipo, a área de baixo não vai ser πr ao quadrado, vai ser só a área de uma base, que aí vai depender do tipo de pirâmide. Ele pode dar, ou você pode ter que calcular, que vai ser a área da base vezes a altura sobre 3 também. Então, só muda aqui os dois. A área do cone, quando da pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. A diferença é que no cone, no cone a área da base é πr ao quadrado. E aqui eu trouxe também relembrar a definição de algumas grandezas. Então, por exemplo, densidade é massa sobre volume. Não pode esquecer, galera. Densidade, massa sobre volume. Pressão é força sobre área. Né? Pressão é força sobre área. Ou então, você pode dizer que é Newton sobre metro quadrado. Newton por metro quadrado, se for transformar em unidade do SI. Eu também trouxe aqui Newton, como é que você escreve Newton em outras unidades. Então, Newton, as unidades de Newton, que é a unidade de força, né, do SI, é quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. É importante você saber isso aí, tanto na hora de na hora de escrever a resposta, tudo bem, né? Porque você bota só, por exemplo, eu encontrei que a força é 5 newtons. Você não precisa escrever que a força é 5 quilogramas metro por segundo ao quadrado. Não precisa, é desnecessário. Mas isso aqui pode ser importante quando for converter a unidade. Então ele dá a força em outra unidade, sei lá, um cavalo de vapor, cavalo de força, sei lá, uma força estranha. E em libras, ele dá uma força em libras, quer converter para Newton. É importante você saber quais são as unidades de Newton. Então, ó, quilograma, massa, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, essas são unidades de Newton. Trouxe a unidade de Joule, que é a unidade fundamental de energia,
que é quase a mesma coisa, sendo que você multiplica por um metro a mais, então é quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. E o watt, ó, quase joule, o watt é a unidade de potência, é a mesma coisa que com um segundo a mais embaixo. Então, é quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao cubo. Então, essas aqui são as unidades de watt, que é a unidade de potência. Você pode também deduzir tudo na hora, analisando tipo, as unidades de cada um. Então, por exemplo, força. Um exemplo de força é a força-peso, que é mg. A massa tem unidade de quilo e o G tem unidade de metro por segundo ao quadrado. Multiplica os dois, fica quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Quilo metro por segundo ao quadrado. Joule, energia. Energia pode ser, por exemplo, eu posso gerar energia com força vezes deslocamento, que é trabalho. Então, força é quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que é metro. Então, dá isso aqui. Watt é energia por tempo. Aí você acrescenta um segundo embaixo, dividindo. Então, tudo isso aqui, galera, isso aqui vocês podem deduzir essas fórmulas. Eu só botei para dar uma lembrada, né? É uma revisão. Então, alguma dúvida nessa área de conceitos básicos, conceitos matemáticos? Ah, sim, trocadilho bem ruim. Entendi. Ah, sim, assim. Faltou só botar um Nzinho assim, ó. Assim. Né? Boa, boa, boa. Cara, trocadilhos ruins têm seu valor. Tem o seu valor, quando bem colocados. Mas sem nenhuma dúvida, então vamos passar para a próxima, né? Formas agora de gravitação. Né? Nosso terceiro conteúdo de hoje, eu acho que são uns 8 conteúdos. Né? Então estamos chegando na metade. E aqui eu trouxe mais algumas fórmulas importantes aqui sobre gravitação. Então, ó, força gravitacional vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa de um planeta, por exemplo, vezes a massa do outro. Então, por exemplo, no caso da Terra e um satélite, a massa da Terra vezes a massa do satélite. No caso do Sol e da Terra, a massa do Sol vezes a massa da Terra e por aí vai. Sobre o raio ao quadrado, e o raio que eu digo é o raio de órbita, ou então a distância entre os dois ao quadrado. Nós temos que a gravidade é a mesma coisa, é só você cortar a massa. Então a gravidade por exemplo, a gravidade que um corpo sente na Terra é a constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio, a distância entre ele e o centro da Terra. Então, é só você lembrar que, tipo, força gravitacional, o peso é massa vezes a gravidade. Então, ó, é a massa vezes a gravidade. A gravidade é a mesma coisa que a força gravitacional, sendo que só tirar o mzinho. Opa, passei sem querer. Nós temos também aqui a energia potencial gravitacional, que também tem um errinho. Olha aí, errinho de revisão, galera. Faltou um menos aqui, ó. Faltou um menuzinho aqui. A gente define, a gente bota como se o zero da energia potencial gravitacional fosse no infinito. E essa energia potencial gravitacional, ela é um pouco diferente da que vocês conhecem, né? Porque geralmente a gente trata a energia potencial gravitacional MGH. Sendo que isso é uma aproximação dessa energia potencial gravitacional aqui. Né? Isso aí a gente usa em questões que você está próximo da Terra ali. Então, para questões que você está próximo da superfície, que são pequenas diferenças de altura e tal, você vai usar o MGH, que a gente vai comentar mais tarde. Mas para distâncias planetárias, distância da Terra para uma sonda espacial, um foguete, do Sol para a Terra e por aí vai, você tem que usar a energia potencial gravitacional na forma completa dela, que é menos Gm, Mzinho sobre R. Sobre Rzão, né? A distância entre os dois corpos. Ou seja, é a força gravitacional, só que sem o R e com o menos, né? Esqueci do menos aqui de botar. E aqui nós temos também a velocidade de órbita, né? A velocidade necessária para um satélite orbitar a Terra, que é raiz da constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra. Então, é legal perceber, pessoal, que isso não depende da massa do satélite. Então, por exemplo, a velocidade orbital de um satélite não depende da massa do satélite. Vai ser sempre a mesma velocidade. Né? O negócio é que quanto mais pesado o satélite, mais difícil botar lá em cima. Mas depois que ele está lá, a velocidade é a mesma. Manter a velocidade é igual. Então, essa velocidade a velocidade para orbitar e a velocidade de escape, ou seja, eu quero pegar
Por exemplo, o meu foguete, eu quero mandar ele para fora da Terra, eu quero que ele escape o campo gravitacional da Terra. Essa é a velocidade de escape, que é igual à velocidade orbital, sendo que tem esse fator aqui, essa raiz de 2 a mais. E mais uma vez, interessante perceber que não depende da massa. Então, pode ser uma maçã, uma bolinha de golfe ou um foguete, a velocidade de escape é a mesma. A diferença é que um foguete, como ele é mais pesado, é mais difícil de eu colocar ele nessa velocidade. Para eu colocar, sei lá, uma bolinha de ping-pong é mais fácil. Ainda a velocidade, isso aqui ainda é uma velocidade muito grande, galera. Então ainda eu tenho que colocar uma velocidade do caramba para poder ele sair, mas ainda é bem menor do que um foguete, porque o foguete, a velocidade é a mesma, sendo que ele é muito mais pesado, então é muito mais difícil de você colocar. Mudar a velocidade dele, mas as velocidades são as mesmas. E aqui nós temos também as famosas três leis de Kepler. As leis de Kepler. Então a primeira lei de Kepler, lei das órbitas elípticas. Então os planetas eles giram ao redor do Sol em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Então eu desenhei aqui mais ou menos, né? Então tem o Sol, tem um planeta e ele faz uma órbita elíptica, por exemplo, a Terra, sendo que no caso do Sistema Solar, essas elipses são praticamente circunferências. Então, em muitas questões você vai aproximar para uma circunferência, né? Porque são elipses muito parecidos com a circunferência. Aí agora, segundo a lei de Kepler, a linha do Sol ao planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Essa é mais rara de aparecer, mas pode aparecer. Então, ligou uma linha do Sol ao planeta Terra, por exemplo. Essa linha vai traçar uma área aqui na elipse igual em tempos iguais. Então, por exemplo, o delta área por tempo é constante. A velocidade com que a área cresce é constante. Tipo, a área que ele vai percorrendo assim, girando. Então, essa área é constante. Isso aqui tem poucas questões que caem sobre ela, sendo que pode tratar, por exemplo, se ele der a proporção entre duas áreas ou algumas medidas e quer saber qual o tempo. Ele dá, por exemplo, o período total para percorrer tudo, né? Ou seja, um período de translação. Ele quer saber o tempo que demorou para o planeta vir para cá, e ele dá o valor dessa área, por exemplo, e da área maior. Então você pode acabar usando isso aí. Faz uma regra de 3, uma proporção, que você sabe que percorreu áreas iguais em tempos iguais, então a área é proporcional ao tempo que demorou para percorrer e acaba usando essa fórmula. E por último, a terceira lei de Kepler, que é uma das mais úteis, que é essa formulazinha aqui, que o tempo de translação ao quadrado o período de translação de um objeto ao redor do Sol ao quadrado sobre a distância do Sol ao planeta, né, o que eu chamei desse caso de A, que para casos mais gerais é o A da elipse, que é um parâmetro, o eixo maior da elipse, mas que no caso do, por exemplo, Sol e Terra, os planetas que é a órbita quase circular, a gente pode dizer que é o raio, né, a distância entre o Sol e a Terra, já que muda pouco, a gente pode dizer que isso aqui é constante, vai ser 4π ao quadrado sobre o G, a constante gravitacional, vezes a massa do Sol. Isso é válido também para, por exemplo, um satélite fazendo uma órbita circular ao redor da Terra. Então, o período de translação, o período translacional dele ao redor da Terra ao quadrado sobre o raio dele ao cubo vai ser igual a 4π ao quadrado Gzão vezes a massa da Terra. Então, essa massa é sempre do objeto que está sendo orbitado. Então, no caso do Sol, é o Sol. No caso de uma sonda com a Terra, é a Terra. E por aí vai. E por último, um negócio que cai de vez em quando é eclipse, galera. Então, eclipse solar. Lembra, eclipse é quando você ser você ser eclipsado, é você ser bloqueado. Então, eclipse solar é quando o Sol é bloqueado. Então, você vai ter a Lua bloqueando o Sol. Então, quem está na Terra não consegue ver o Sol porque a Lua está no meio. Eclipse lunar é o contrário. É quando a Lua está sendo bloqueada. Sendo que, perceba, o Sol não pode ficar o Sol não pode ficar entre a Terra e a Lua, correto? Correto, porque foi mal, porque a Lua ela gira ao redor da Terra. Então não tem como ela tá aqui pertinho da Terra, o Sol tá lá longe. Como é que ela vai ir para trás do Sol, se esconder atrás do Sol? Não tem como. Então, no caso do eclipse lunar, ele é mais estranho.
não é a Lua depois do Sol. Ela é atrás da Terra, sendo que é totalmente atrás da Terra. Por quê? A luz, pessoal, você tem que, é importante lembrar que existem corpos com luz própria, como o Sol, e corpos que não têm luz própria, como a Lua. Então a Lua a gente só consegue ver pelo reflexo dela. Então a luz do Sol reflete na Lua e a gente consegue ver. Então a luz da Lua é o reflexo da luz do Sol. Então se a Lua estiver toda cobridinha atrás da Terra, toda escondidinha, ela não recebe luz do Sol. E se ela não receber luz do Sol, é um eclipse lunar, porque a gente não vai conseguir ver a Lua. Então o eclipse lunar, apesar, ela vai ser como se a Lua tivesse sendo bloqueada pela Terra da própria Terra. Então a gente não consegue ver a Lua aqui da Terra porque a Terra está bloqueando a luz do Sol que pegaria na Lua. Então esse é um eclipse lunar. Alguma dúvida na parte de gravitação? Esse cálculo da terceira lei cai no nível 1? Cara, acho que cai, pode cair sim. Pode cair, eles podem cobrar. As três leis de Kepler são leis muito famosas. Eu acho que se eu fosse escolher alguma coisa para cair de gravitação, pô, que mais tem chance de cair? Isso aqui. Força gravitacional e gravidade por aí. No máximo, uma velocidade de escape, assim. Ou então, primeira lei de Kepler, você saber qual lei de Kepler é qual. Sendo que terceira lei de Kepler também pode cair, né? Lei de Kepler é bem famoso e pode sim cair no nível 1. Apesar de que eu acho que assim, é menos provável do que, por exemplo, força gravitacional, gravidade, velocidade orbital e por aí vai. Pode cair sim, né? Essa lei de Kepler eu sei que parece meio feia, mas você fazendo questão você acaba acumulando. Sendo que, importante. É mais fácil cair na segunda e terceira fase, porque geralmente a gente usa a terceira lei de Kepler quando quer fazer conta, né? E na primeira fase já cai muita questão que não é de conta, é só de tipo, conceitual, de você saber o conceito. Então eu diria que talvez é, é mais difícil cair na primeira fase. Mas ainda é possível. Ainda é possível, com certeza. Então, muito bem. Dúvida do Diogo respondida. Vamos então agora para a próxima. Peraí. O próximo formuláriozinho que é de termologia, pessoal. Então, primeiro vamos começar aqui com dilatação. Então, nós temos dilatação linear, de área e de volume, que é praticamente a mesma fórmula. Então, a variação da tipo, o quanto um objeto dilatou linearmente vai ser igual ao comprimento inicial dele, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a diferença de temperatura. A área é a mesma coisa, é só mudar comprimento por área. E o coeficiente de dilatação, agora vai ser o coeficiente de dilatação não linear, mas diária. A gente, não sei se tem um nome específico para ele, porque tem o linear, tem o volumétrico e tem o superficial. Pronto. É o comprimento, é o coeficiente de dilatação superficial, que é simplesmente, aproximadamente, duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Agora, para o volume é a mesma coisa. O quanto um volume dilata é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a diferença de temperatura que você submeteu certo objeto, uma barra de metal, por exemplo. Isso aqui vai ser igual a, ignora esse a zero, cara, muito erro. Desculpa, galera. Faltou eu revisar, faltou carinho na hora de fazer os slides, faltou carinho, um carinhozinho para no final olhar e ajeitar isso aí. Mas acho que dá para entender, pelo menos acho que dá para entender. Então isso aqui era para ser volume, na verdade. Então volume inicial vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, muito legalzinho essa relação. Então tem o coeficiente de dilatação angular, linear. Tem o coeficiente de dilatação superficial, que é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. E tem o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, uma dimensão é alfa. Duas dimensões, 2 alfa. Três dimensões, né, que é volumétrico, 3 alfa. Então fica bem legal. E para você descobrir o comprimento, área ou volume final, é só você somar o inicial. Então pega o delta e soma o inicial. Então vai ficar
o L0 vezes 1, L0, mais L0 vezes alfa delta T, que é o delta L0. Então isso aqui é só para mostrar que o comprimento final é o quanto ele mudou, né, esse delta L, mais o inicial. Então é o alfa 0 mais alfa beta delta T, o V0 mais V0 gama delta T, e por aí vai. Aí agora vamos um pouquinho aqui para calorimetria, né? Então, num sistema fechado, o somatório de calores é zero, ou seja, a somatório de calores perdidos e doados é igual a zero. Então, por exemplo, você colocou gelo na água. Bom, o gelo vai derreter na água, então ele vai ceder calor, ele vai perder calor. Quer dizer, não, contrário, foi mal. Você coloca o gelo na água. O gelo vai derreter, então ele vai receber calor. Sendo que esse calor ele não surge do nada. Ele não, eu quero calor, surgiu. Não, ele vai pegar o calor da água. Então o calor que a água vai perder para o gelo é o mesmo calor que o gelo vai estar recebendo. Então o calor que a água perde é o calor que o gelo recebe, caso seja um sistema fechado. Se é um sistema aberto, aí vai vir calor de fora, vai ter troca de calor com ar, com corrente de ar, com recipiente, com outras coisas. Então, no sistema fechado, que é a maioria dos sistemas que a gente vai tratar, vai ser assim. Então, você botou um corpo, por exemplo, a 100 graus Celsius e um corpo a 0 graus Celsius, quando você juntar, o corpo a 0 graus Celsius vai esquentar, o corpo com 100 graus Celsius vai esfriar, e o calor perdido pelo corpo de 100 graus Celsius é o mesmo calor que o de 0 graus Celsius ganha. Então, o calor ele não pode ser nem criado, nem destruído. Ele vai de um para o outro, né? Calor é energia em trânsito. Então, pela conservação de energia, o calor que sai de um vai para o outro. Então, o somatório, né? Esse símbolo aqui é de somatório, né? Eu botei só porque para não, sei lá, somar vários termos, mas a soma dos calores vai dar zero. Temos também aqui a fórmula de calores para corpos. Então, quando você tem um corpo que você está aquecendo ele, você tem que o calor que teve que ser transferido para ele é igual à massa dele, vezes o... Como é que é? Pô, esqueci do nome desse Czinho aqui, é o coeficiente de... Coeficiente de... Calor específico. Calor específico. Nossa, bateu um branco gigante aqui, viu? Pronto. É a massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho 50 gramas de água. Eu tenho o calor específico da minha água. 1 caloria por grama. E eu submeti ela a 10 graus de diferença. Então, eu esquentei em 10 graus. Então, qual foi o calor que eu tive que submeter a ela? Qual foi o calor que eu tive que passar para ela? 50 gramas vezes 1 caloria por grama vezes 10 graus. Então, isso aqui vai dar 500 calorias. 500 calorias. E agora, caso seja uma mudança de estado físico, ou seja, água passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e por aí vai, a gente vai ter uma forma um pouquinho diferente, que é a massa vezes o calor latente. Calor latente. Então, para você mudar a água, por exemplo, do estado líquido para o gasoso, você vai multiplicar a massa dela vezes o calor latente de fusão. Então, por exemplo, eu acho que o calor latente de fusão da água é 540 calorias por grama. Eu acho. Posso estar errado. Posso estar errado. Então, para transformar, por exemplo, 10 gramas de água em 10 gramas de vapor de água, vai ser 10 gramas vezes 540 calorias por grama, ou seja, 5.400 calorias. Então, bastante coisa. E por último, nós temos aqui lei de Fourier. Por último, não. Por último, em calorimetria, nós temos aqui lei de Fourier, que que tipo, a potência de calor, ou seja, o calor por tempo que passa entre duas superfícies. Então, digamos que eu tenho uma porta e essa porta está dividindo uma área com 100 graus Celsius e uma área com 0 graus Celsius. Vai ter um fluxo de calor.
né, que passa da região de 100 graus Celsius para o 0 graus Celsius. Como você tem uma porta, uma divisória dividindo duas áreas com temperaturas diferentes, obviamente vai ter calor passando do mais quente para o mais frio. Então, o fluxo de calor, ou seja, calor que passa por tempo, vai ser esse K, que eu acho que o nome dele é coeficiente de... Esqueci o nome dele. Coeficiente de condutividade. Condutividade térmica, pronto. O K é a condutividade térmica, vezes a área da parede, por exemplo, vezes a diferença de temperatura entre os dois lados sobre o comprimento. O que faz muito sentido, né? Então, imagina que eu tô, sei lá, num freezer. Tem uma parede do freezer, a parede do freezer. E dentro do freezer tá a -5 e fora do freezer tá a 25. Então, o fluxo de calor vai ser maior se a condutibilidade térmica for maior. Então, se a condutividade térmica for maior, vai passar. Então, claramente, ele está no numerador. Vezes a área. Então, quanto maior a área da parede, mais área tem para o calor passar. Então, uma coisa é o calor passar para uma áreazinha pequenininha. Outra coisa é uma parede gigante. Tem muita área para o objeto entrar em contato e passar calor. Então, quanto maior a área, maior. Então, por isso está no numerador. Vezes a diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai passar por tempo. Então, se for uma diferença de 1 grau, né? Então, sei lá, o refrigerador tá 24 graus e fora do refrigerador tá 25, pô, vai passar pouquinho calor, a diferença é pequena. Agora, se dentro tiver a -5 e lá fora tiver a 25, a diferença de 30 graus, aí vai ser maior, vai ser 30 vezes maior. E aqui é o comprimento, aqui é a largura da minha parede. Então, quanto mais grossa a minha parede, mais difícil é passar calor. Por isso que a gente, por exemplo, às vezes está com frio, compra um casaco de lã, um casaco grosso de lã. Então, se você entrou naquelas casas antigas, você pode ver aquelas, tipo um castelo, ou então uma igreja antiga, você pode ter visto que as paredes de pedra são grossas, cara. São muito grossas. Então isso é o quê? É para poder conservar calor, é conservar a temperatura de dentro. Então você está aumentando esse X, está aumentando o denominador, diminuindo tudo e por causa disso diminuindo o calor que passa por tempo, a condução de calor. Né? Então, por último, vamos também trabalhar a termometria, que é conversão de escalas. Então, tem essa formulazinha que é para converter de Celsius para Kelvin para Fahrenheit, que é uma coisa que cai para caramba. Então, tem essas igualdades. Então, eu quero converter de Celsius para Kelvin, é só eu tapar essa igualdade aqui e usar só essas duas. Quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu uso essa igual a essa. Quero usar Kelvin para Fahrenheit, essa igual a essa, e tapo essa. E por aí vai. Então, em C eu coloco o valor em Celsius, em K eu coloco o valor em Kelvin, em F eu coloco o valor em Fahrenheit. Né? Para deduzir isso, é só você usar proporção, né? Então, enfim, nós temos aula de termologia e termometria na Dismoc, se você quiser dar uma olhada para aprender isso aí. Tem no Tópicos também, dá para encontrar na internet a dedução disso aí. Mas por enquanto, como a gente tem um tempo limitado, eu não quero que vocês madrugar, corujão da UBF. Vamos ficar até 3 da manhã vendo todas as formas, né? Então, como eu infelizmente não posso deduzir tudo, eu vou só jogar. Me dói jogar a forma, mas vamos jogar. E no caso de diferença de temperatura, então em vez de querer converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, eu quero converter uma variação de temperatura de Celsius para Kelvin, eu tiro esses termos aqui, tipo o menos 233 e o menos 32. Então fica só ΔC sobre 5 igual a ΔK sobre 5, que é igual a ΔF sobre 9. E por último, aqui nós temos uma fórmula geral, caso você precise usar para uma escala qualquer, porque tem umas questões safadinhas, eu acho difícil fazer isso na primeira fase, mas fácil fazer na segunda, principalmente na terceira. Ele cria uma escala, então a escala X do termômetro e pede para transformar de X para grau Celsius, de grau Celsius para X. Então tem essa fórmula aqui, o grau temperatura em graus Celsius menos a temperatura de fusão da água sobre a temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão da água em Celsius é igual a temperatura na escala X menos a temperatura de fusão da escala X da água
dividido por temperatura de ebulição da água na escala X, menos a temperatura de fusão na escala X. Isso aqui é meio jogado, meio carteado, estou jogando aí para vocês. Para caso alguém saiba relembrar, se não souber, não se desespera. Difícil cair na primeira fase, provavelmente não cai. E se você quiser aprender, eu acho que o Tópicos ensina, eu lembro que o Tópicos ensina, nós temos aula de StatSmoke e dá para encontrar na internet. Alguma dúvida sobre termologia? Oi, a galera me jogando as colas no chat. Era pra eu ter olhado, ó. Galera, às vezes dá um branco, né? Mas isso mesmo. O Guilherme e o Henrique falam calor específico, que é o Czinho. E o Padawan falou o K é a condutividade térmica. Muito bem, isso mesmo. Aí também perguntou o que é G, emissão e emisinho. Desculpa as perguntas bestas. Pô, deixa eu voltar um slide aqui. Ih, nossa, passei demais. Tá, então, o G é a constante gravitacional, que é uma constante, é um valor que ele vai dar, que se não me engano é 6,67 vezes 10 a menos 11. Geralmente na prova ele dá como 6,7 ou até 7 às vezes, mas ele vai dar na prova. O Mzão é a massa de um dos corpos, que você quer calcular a força gravitacional, e o Mzinho é outro. Então, por exemplo, você quer calcular a força gravitacional do Sol na Terra. Então é Gzão, que é a constante gravitacional, vezes Mzão, que é a massa do Sol, vezes Mzinho, massa da Terra, sobre raio ao quadrado, que é a distância entre os dois ao quadrado. Agora eu quero calcular a força gravitacional da Terra num satélite. Constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite sobre a distância entre os dois ao quadrado. A distância entre o centro da Terra e o centro do satélite. Então, resumindo, constante gravitacional vezes a massa de um vezes a massa de outro dividido pela distância ao quadrado entre os dois. Deu para entender? Ficou claro, Diego? Bom, no silêncio vou assumir que sim, mas qualquer coisa, se não tiver entendido, pergunta aí de novo que eu volto, não tem problema. Acabei de perceber também que eu pulei sem querer trabalho e energia, ó. A gente foi direto de gravitação para termologia, não tem problema, vamos ver agora. Trabalho e energia tem, eu peguei poucas fórmulas também. Basicamente, pessoal, trabalho e energia dá para fazer muita questão dela, mas o bom é que são poucas fórmulas, cara. São poucas energias para você lembrar. Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, é energia de movimento, né? O corpo está se movendo, então ele tem energia cinética. Energia elástica, então, se você, por exemplo, puxa uma mola ou comprime, você vai ter energia potencial elástica sendo armazenada ali, uma energia potencial, energia latente, doida para ser liberada. Então, por exemplo, você comprimiu uma mola, colocou um objeto lá, essa mola vai empurrar o objeto e vai transformar a energia elástica dela em energia cinética, vai transferir a potencial elástica dela em cinética para o objeto. Então, energia elástica é Kh ao quadrado sobre 2, então a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Nós temos energia gravitacional, que é o mgh. Isso aí a gente usa quando você vai ter, por exemplo, perto da superfície da Terra ali, pequenas distâncias, né? Não é uma distância planetária ou então galáctica ou algo do tipo. Quando é uma distância, por exemplo, planetária, você vai usar. Cadê? Essa aqui com menos ao invés, né? Mas quando não, você usa essa aqui, mgh, e o trabalho do peso é menos mgh. Então, é o contrário da energia gravitacional. Então, você subiu de h, a energia gravitacional... e lembrando, você só usa um dos dois. Você pode tanto dizer que a gravidade fez o trabalho, como que ela tem uma energia. Você nunca usa os dois, nunca. Então, eu posso dizer que eu levantei um objeto e ele ganhou uma energia de mgh, ou então eu posso esquecer a energia e dizer que a força-peso que fez um trabalho sobre ele. E esse menos é para mostrar que é um trabalho resistente. Você está querendo subir o objeto, levantar esse mouse, por exemplo, e a gravidade está empurrando ele para baixo. Então, tem um menos, né, um trabalho resistivo. Então, você pode usar qualquer um dos dois. Ou a energia gravitacional ou o trabalho do peso. E nós temos também o trabalho do atrito, que é o trabalho de uma força, nada mais é do que força vezes o deslocamento. Então vai ser a força de atrito, que é μ vezes a normal, vezes o deslocamento, ΔX. Lembrando que esse μ é o cinético, né?
Até mesmo porque se não tiver cinético, ele está parado, né? Se for estático, ele não se move. Então é o mi normal vezes o ΔX, o comprimento percorrido. Aqui eu tenho algumas... Eu acho melhor pular primeiro para essas últimas aqui da ponta, que são mais fáceis de explicar. Potência é igual a variação de energia por tempo. Então, vamos dizer que eu forneço 5 joules de energia a cada segundo para o meu celular, por exemplo. Então eu estou fornecendo uma potência de 5 joules por segundo, que são 5 watts. Então potência, energia por tempo. E nós temos também... Foi mal. Eu gripei, acho que semana passada. Aí eu ainda estou com um pouquinho de sinusite, um pouquinho de secreção. Aí de vez em quando eu vou dar essas fungadas, coçada direto no nariz. Mas o importante é a aula, não sou eu. Então esquece meu nariz e olha para as fórmulas. Então vai ter aqui o rendimento. Então todo o processo físico vai ter uma perda de energia associada. Então eu vou esquentar o meu celular na tomada, o carregador vai esquentar, ele vai dissipar a tomada. Então a tomada vai dissipar a tomada. Ao contrário, a tomada vai dissipar calor. Então, isso vai gerar uma energia perdida. Então, eu estou colocando uma certa energia, eu estou pagando por uma certa energia, mas só parte está sendo utilizada. Então, o rendimento, a eficiência do meu processo é o trabalho útil ou é a energia útil sobre o total. Então, é o trabalho total que eu coloquei, né? Quer dizer, a energia útil, ou seja, a energia que eu aproveitei sobre a energia total, a energia que eu coloquei, né? E agora nós temos também as definições aqui de trabalho, que eu posso dizer que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, por exemplo, tem esse bloquinho aqui, eu estou puxando ele com F, sendo que eu estou puxando ele inclinado e ele está se movendo aqui na horizontal. Então, o trabalho que eu estou realizando sobre ele é força vezes o deslocamento que ele teve, vezes o cosseno de ângulo entre a força e o deslocamento. Geralmente, o deslocamento vai estar alinhado com a força. Então, esse cosseno dá 1 e fica só força vezes o deslocamento. E, mais uma vez, força e deslocamento, isso aqui é algo vetorial. Então, eu posso também decompor. Eu posso dizer que vai ser a força em x vezes a força na direção x vezes o deslocamento em x, mais a força na direção y vezes o deslocamento em y, mais a força na direção z vezes o deslocamento em z. Eu posso quebrar também, se estiver muito complicado, a força mexendo para um lado, o deslocamento para o outro, umas forças estranhas assim, decompõe que sai mais fácil. Mas a maioria das vezes não precisa decompor. A força vai estar apontando para a mesma direção que o raio, então vai ser só que o raio não, foi mal, que o deslocamento então vai ser só força vezes o deslocamento. E por último, potência vai ser força vezes a velocidade. E vai ser parecido, em vez do deslocamento, é velocidade. Então, para eu trocar de trabalho para potência, é só eu trocar tudo de deslocamento para velocidade. Então, a potência, eu vou ter aqui a força, que a potência vai ser força vezes a velocidade, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Geralmente vão estar alinhados e o cosseno dá 1. E eu também posso decompor. Então, força no eixo x vezes a velocidade no eixo x, mais força no eixo y vezes a velocidade no eixo y, mais força no eixo z vezes a velocidade no eixo z. Beleza, galera? Entenderam? Diego falou sim, obrigado, boa. Gripei, cara. É foda, acontece com todo mundo. Cara, e eu tô há tipo 2 semanas com sequela ainda da gripe, cara. Eu ainda tô com secreção, espirrando, coçando o nariz. É um saco. O que seria o eixo Z? O eixo Z, tipo, tu tem o X, que por exemplo, o X é o horizontal. O Y é o vertical. E o Z é o saindo da lousa, por exemplo. O Z é a profundidade. Então, tipo, no mundo real, assim, você tem comprimento, largura e profundidade. Então, o X, Y e Z são esses 3 eixos. É o comprimento, a altura e a profundidade, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho o eixo X, que é horizontal. Eu tenho o eixo Y,
que é o vertical, e eu tenho o eixo Z, que é o de profundidade. Ele está saindo ou entrando na folha de papel ou na lousa. Ou então é um eixo que dá a tridimensionalidade. Ah, deu para entender, Guilherme? E cara, essa mistura de dor de garganta com gripe tá uma beleza. Entendeu? Boa, boa. Então, galera, estamos terminando. Eu sei que já são, ó, 11h30, mas relaxa, estamos acabando, falta só óptica geométrica e ondulatória. Óptica geométrica e ondulatória, e aí acabou. Então, a partir de agora, pessoal, pessoal do nível 1, o território de vocês acabou, estamos adentrando território do nível 2, então óptica geométrica e ondulatória cai apenas para o nível 2. Então, você que é do nível 1, se quiser esperar até o final da live, tudo bem, para eu dar o meu boa prova para você, mas se não, pode desligar e vai dormir, entendeu? O conteúdo de nível 1 acabou por aqui, estamos adentrando terras sombrias do nível 2, e se você já for sair por agora, eu já passo para você o meu boa prova para você, cara, vai dar certo, faça com confiança, com tranquilidade, não se desespere e, cara, confie no seu potencial, cara. Você estudou, você não estudou, você não se preparou, você não batalhou, não suou a camisa por isso, então você vai conseguir, cara. Não tem segredo, não tem sorte, bizu secreto, nem nada. É suor na camisa, é bunda na cadeira que vai te aprovar. Se você estudou, se você botou a bunda na cadeira e fez questão e resolveu o e-book, estudou, você vai passar. Não tem segredo, cara. Entendeu? Só vai tirar a tua nota de corte, a tua vaga na segunda fase, se você se desesperar, se você ficar nervoso, se você errar muita besteira. Mas se você ficar tranquilo e acertar o que você sabe, fazer o que você passa, cara. Então, para vocês do nível 1, já podem sair da live, né? Agora é nível 2 e boa sorte e boa prova amanhã, né? Boa sorte não, porque boa sorte é para quem precisa de sorte. Vocês precisam só de boa prova, porque vocês estudaram, não precisa de sorte. Ou melhor ainda, né? Uma frase que eu gosto ainda mais: a sorte privilegia quem estuda, né? Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Então, vamos agora para a óptica geométrica, para vocês do nível 2, né? Infelizmente, cara, vocês vão ter que ficar mais um tempinho aqui para ver conteúdo de nível 2. Maldito nível 2 que tem mais conteúdo. Mas vamos lá. Ainda mais óptica, cara. Ninguém gosta de óptica. Se você gosta de óptica, você é doente, você tem que se tratar. Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta. Mas eu acho que nem quem decide fazer doutorado, mestrado na área de ótica gosta disso. Sim, é uma vida cruel. Mas vamos lá, porque cai, a vida não é só mecânica, a vida não é só dinâmica, a vida não é só flores. Então vamos lá. Então, espelho plano tranquilo. Você bota um espelho, vai se formar uma imagem virtual exatamente do outro lado. Lembrando, galera, imagem virtual é uma imagem que vai se formar na frente do espelho ou lente, então vai ser uma imagem que ela realmente existe. Se você colocar um anteparo ali, você vai ver a imagem. E uma imagem virtual, ela é formada apenas de prolongamento de raios, então parece que tem alguma coisa ali, mas não tem. Então, por exemplo, no caso do espelho, a gente tem uma imagem virtual. Por quê? Eu estou me vendo no espelho. Parece que tem um cabo do outro lado, mas tem? Não tem. Parece que tem alguma coisa, por isso que é virtual. Entendeu? É tipo uma web namorada. Você parece que tem, mas não tem. Entendeu? Ela é virtual. Né? É tipo um NFT. Você acha que você comprou uma figurinha de macaco, mas, cara, a sua figurinha de macaco tá um virtual. Eu posso printar. Então, é virtual, não existe. Não existe. Então, me enrolei aqui nas analogias, mas virtual não existe, então só parece que tem lá, mas não tem. Então é isso, né? O espelho plano, bem simples, né? A mesma distância que você está no espelho, a sua imagem vai ser formada para o outro lado. Nós temos o espelho côncavo também. Espelho côncavo, eu boto esses tracinhos aqui para saber o lado que não é espelhado. Então o lado espelhado é esse. Ele é assim, né? Então você tem um lado espelhado, você tem um vértice, o foco e o centro de curvatura.
E você também pode formar imagem maior, maior invertida, maior e real, menor, por aí vai, virtual. Então, tudo vai depender das imagens, da posição do objeto e a imagem que vai ser formada. E você também tem um espelho convexo, que é o contrário, né? Se no espelho côncavo a área que tá espelhada é essa, no convexo é o contrário, né? Então, para lembrar para lembrar, tipo, qual é côncavo e qual convexo, o bizu que eu uso é o côncavo, ó. Tem esse chapeuzinho no O e ele tá olhando pro O. Então tu tem, tipo, tu tem o O, que é como se fosse teu objeto, e tu tem um chapeuzinho, ó, olhando para ele. Então, ó, o côncavo é o que a abertura tá olhando. Opa, foi mal. É que a abertura tá olhando para o objeto. É o que o chapeuzinho do côncavo, chapeuzinho tá olhando pro O, de objeto. Né? O convexo é o contrário. A abertura dele está olhando para o outro lado, porque a face espelhada é o contrário. Então esse é o espelho convexo. E nós temos também algumas formas essenciais de espelho. Né? Primeiro, 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F, ou seja, 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem vai ser igual a 1 sobre o foco. No caso do foco para espelhos é igual ao raio sobre 2, é igual ao raio de curvatura sobre 2. E nós temos também aqui a equação do aumento linear. Então, dependendo de como eu boto um espelho, um objeto no espelho, dependendo do espelho, ele pode sair maior, menor, invertido e por aí vai. Então, um espelho plano, por exemplo, o objeto ele sai do mesmo tamanho. Agora tem aqueles espelhos de ótica, por exemplo, que deixa o óculos maior para você conseguir ver melhor, ou então menor para você ver como é que fica na cara, ou então aqueles espelhos de portaria, que é um espelho que ele deixa tudo menor para poder o porteiro conseguir ver mais coisa que está atrás, por aí vai. Então, dependendo do espelho, o aumento é diferente. E aí como é que você calcula esse aumento? O aumento, que é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é igual a menos o P', que é a posição da imagem, sobre a posição do objeto. Então, ó, bem fácil de lembrar. Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, você diz que é o tamanho a distância, a posição da imagem sobre a posição do objeto, né? A distância do espelho para a imagem sobre a distância do espelho para o objeto, mais bota um menuzinho. E para lente convergente, essas formas também funcionam. Também funciona. Então, a gente aprende isso aqui para espelho, mas para lente convergente e divergente funciona. Só vai mudar o que é o P, o que é o P', o que é o F, vai mudar as notações, mas também funcionam essas formas. E por último, vamos lembrar aqui também de alguns efeitos ondulatórios, né? Então, primeiro nós temos a reflexão, né? Qual é a reflexão da luz? Reflexão a luz bate na superfície, ela reflete e ela chega com um ângulo e volta com o mesmo. Então, chegou com θ, você traça a normal, né? A normal perpendicular ao plano do espelho. E ó, ela entrou com θ, sai com θ. Ela entra e sai com o mesmo ângulo. Ela é refletida. Nós temos também a refração, velho conhecido de vocês também. Quando a água ela muda de meio, um meio tem um índice de refração diferente, ela vai mudar a direção dela. Então, por exemplo, a água ela passou do ar para a água. Então ela vai quebrar. Eu não sei se vocês já colocaram, por exemplo. Eu estou falando muito, por exemplo, na aula de hoje, né? Depois alguém tem que ir contar quantos, por exemplo, eu já falei na hora de hoje. Por exemplo, Iné. Cara, eu falo muito, por exemplo, Iné. Contar aí vai dar bem uns 500, por exemplo, uns 600 né? É, mas então, voltando. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que se vocês colocarem um canudo na água, parece que ele está quebrado, né? Então, se você bota um canudo na água, ele parece quebrado, mas isso é um efeito justamente por causa da refração, porque a luz ela vai mudar de direção e vai parecer quebrado. E tem a lei de Snell aqui que equaciona essa mudança de angulação. Então, a luz mudou de meio, ela estava no meio de índice de refração N1, passou para um N2, você usa a lei de Snell. Pega os raios, né, ele vai mudar, tem um ângulo de entrada que é entre a normal e o raio de saída, que é entre a normal e o ângulo o raio de saída, e você tem que N1, que é o índice de refração de onde a luz veio, vezes o seno do ângulo de onde a luz estava, é igual a N2,
que é o ângulo de refração de onde a luz saiu, vezes o seno do ângulo do lado que a luz saiu. Então, índice de refração de incidência vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao o índice de refração do ângulo de refração vezes o ângulo de refração. O seno do ângulo de refração, foi mal. Então, usando essa fórmula, a lei de Snell, você consegue equacionar isso aqui e descobrir, por exemplo, sabendo os índices de refração e o ângulo de entrada, você consegue descobrir o ângulo de saída. Por último, difração mais dissocado. Isso aqui vocês vão trabalhar melhor com difração no nível 3, por exemplo, em óptica física. Mas difração é a luz, por exemplo. Não sei se vocês já notaram. Deixa eu pensar em um exemplo. A luz ela pode difratar passando por espaços pequenos. Vocês podem pesquisar. Pesquisa aí depois na aula. Depois da aula, pesquisa. Não vai enlouquecer, não vai estudar isso aí não, que é desfocado para a primeira fase, ainda mais nível 1 e nível 2. Então, pesquisa aí depois, experimento de fenda dupla de Young. Aí vocês vão ver, cara, é bizarro. A difração da luz, que é o quê? É como se a luz batesse numa quina e ela difratasse. Então, ela vai mudar de direção, ela vai mudar de fase, vai fazer uns efeitos diferentes. Difração é o mais diferente dos efeitos. Ela pode difratar na atmosfera também. E por aí vai. É o mais estranho. Provavelmente eles vão fazer perguntas sobre reflação e refração. Reflexão e refração. Porque difração é um pouco mais diferente. O bizu se não é reflexão e não é refração, é difração. É o bizu. Geralmente 90% das vezes vai ser. Sendo que vocês vão estudar mais difração em óptica física. E primeiro vamos ver dúvidas, né? Alguma dúvida? Às vezes a namorada existe, mas para outra pessoa. Perfeita leitura, Gabriel. Às vezes existe. Às vezes ela existe, mas para mais de uma pessoa. Olha, cuidado com as suas namoradas virtuais, cara. Cuidado. Então, namorada virtual a gente não confia, tem que ser a real mesmo. Então, perfeita leitura, cara. Imagem virtual e real é a mesma coisa. Virtual pode parecer que tem um cabo lá, mas pode ser que não tenha. Então, só a virtual, que a imagem virtual é a imagem que realmente existe. Se você a imagem virtual é como se fosse a imagem do projetor. Se você colocar uma tela lá, realmente vai aparecer uma imagem. Ela existe lá, tem raio de luz chegando ali. Né? Já na virtual, não. Parece que tem. Os raios de luz parece que vem de lá. Enfim, vamos passar então, já que não tem mais dúvidas, vamos passar logo então para o último assunto de hoje, fórmulas de ondulatória, para a gente acabar essa aula que vocês querem dormir, vocês não veem a hora de dormir, que vocês acordam cedo da manhã, pô. Ou então não, né? Já que eu acho que pode fazer até das 8 até as 10 da noite, cara, não vai forçar. Dorme um pouquinho até mais tarde, se quiser faz depois do almoço. O importante é estar descansado, ó, tranquilo para a prova. Mas eu vou liberar que é putaria, né? Ficar segurando vocês demais. Então vamos lá. Então, ondulatória tem mais algumas coisas que eu queria comentar. Então, primeiro, ó, tem uma onda transversal, ondas transversais e ondas longitudinais. Então, ondas transversais são essas que elas oscilam, tipo, numa direção perpendicular à de propagação. Então, uma onda numa corda. Você pega uma corda, balança a corda aqui, a propagação de onda é na direção da corda, né? Sendo que ela vibra perpendicularmente. Então, ela vira para cima e para baixo. Uma onda numa corda é o exemplo de uma onda transversal. Já a onda longitudinal é uma onda como, por exemplo, o som, que são camadinhas de ar que vão para frente e para trás. Então, uma onda sonora é uma onda que ela vibra assim. Então, ela tem regiões de maior pressão, menor pressão e por aí vai. São regiões alternantes de pressão. E aí ela vai andando. Então, a onda longitudinal, ela vibra na mesma direção que ela se propaga. Então, ela vai assim, ó, por aí vai. Então, exemplos de ondas transversais é uma corda e a própria luz. Então, uma onda numa corda e uma onda num som, elas são ondas mecânicas, então elas precisam de um meio. E a luz é uma onda eletromagnética, ela não precisa de meio. Ela pode se propagar no vácuo, inclusive ela se propaga mais rápido se tiver no vácuo, é o mais rápido que ela pode se propagar. 3, alguma coisa, vezes 10 oitava metros por segundo. E ela também se depois vocês vão estudar melhor, né?
que tipo, a luz ela tem um campo elétrico e magnético que oscila, e eles oscilam perpendicularmente em direção de propagação. Então ela também é uma onda transversal e o som é uma longitudinal. Aí nós temos aqui algumas propriedades da onda. Então, ó, se você pegar, você tem a crista e vale, né? Então o ponto mais alto são cristas e os pontos mais baixos vale. Então se você pegar duas cristas ou dois vales consecutivos, então por exemplo, duas cristas aqui, você vai ter uma distância de lambda, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois vales, ou então duas cristas. Você tem que a frequência, né, a frequência que mede o quão rápido ela vibra, é 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre o tempo dela completar uma oscilação completa. E você tem que a velocidade, muito importante essa fórmula, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. E por último, nós temos também aqui a fórmula de uma onda. Né? Geralmente a gente representa uma onda dessa fórmula, que por exemplo, se o y for a altura a altura, como é que eu posso dizer? A altura que uma corda deslocou para cima, o deslocamento vertical de uma corda quando você está vibrando, é a intensidade da onda, né? Intensidade não, foi mal. O deslocamento da onda vai ser igual a uma amplitude, isso aqui parece muito com MHS, vezes um cosseno, aí, vezes o kx menos ômega t, mais uma fase inicial. O K a gente chama de número de onda, vezes o quanto a onda se deslocou, menos o ômega, que é a frequência angular da onda, vezes o tempo mais uma fase inicial. Assim, eu acho mais desfocado vocês lembrarem disso aqui, mas essa aqui é uma das formas de representação. O ondulatório é bem extenso, tem outras formas de representar. Eu botei aqui mais para lembrar vocês que a gente pode representar como isso, como um cosseno, que você vai ter o número de onda multiplicando a distância que percorreu, você vai ter a frequência angular multiplicando o tempo e uma fase inicial. Aí lembrando, o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda e a frequência angular é 2π vezes a frequência. Então, é sempre 2π, sendo que um é vezes a frequência e o outro é sobre lambda. E por último, por último não, que eu ainda vou falar de interferência, foi mal, nós temos também a velocidade de uma corda, que eu acho focado vocês lembrarem. Que a velocidade de propagação em uma corda vai ser igual a raiz da tensão dela, então quanto maior a tensão, maior a velocidade de propagação, sobre a densidade linear. Então, por exemplo, a densidade linear é massa por unidade de comprimento. Então, um barbantezinho tem uma densidade linear menor do que uma corda de crossfit. Por isso que uma onda num barbantezinho vai ir bem mais rápido se você botar a mesma tensão do que numa corda de crossfit, aquelas cordas zona grossa. Então, a velocidade de propagação de uma corda é raiz da tensão sobre a densidade linear. E por último, interferência construtiva você pode somar ondas, sobrepor ondas, e elas vão somar, podendo interferir construtivamente, ou seja, elas vão somar o efeito delas e dar um efeito mais forte ainda, ou então interferência destrutiva, em que elas vão se anular. Então, ó, se você tiver a fase das duas for a mesma, então, por exemplo, vale com crista, vale com vale, por aí vai, elas vão somar um vale de uma com a vale da outra, o vale da um com a vale da outra, a crista da um com a crista da outra, e vão dar uma onda ainda maior, mais intensa. Então, ó, vocês viram que os vales e cristas aumentaram. Já na destrutiva é quando eu tenho uma inversão de fase. Eu tenho uma fase que é uma onda, eu estou superpondo uma onda com a outra, e elas estão com fases invertidas. Então, nesse caso, ó, eu tenho aqui uma crista alinhada com um vale. Eu tenho um vale alinhado com uma crista, por aí vai. Então, o vale de uma vai anular com a crista da outra, como se eu tivesse algo positivo somando com algo negativo e dá zero. Então, ó, vocês vão ver aqui, ó, sem oscilação, a oscilação cessa. Então, você cancelou. Inclusive, eu acho que eu já falei que microfones, eu falei, acho que na live 3, microfones que cancelam ondas sonoras, né, aqueles canceladores de ruído, eles funcionam desse jeito. Então, você tem uma onda sonora e aí o seu microfone, o seu headset, foi mal, ele é inteligente o suficiente para captar os ruídos que estão vindo, processar esse ruído e conseguir emitir um ruído contrário. Então, ou seja, com uma fase invertida, para poder cancelar a fase desses dois e poder cancelar o ruído. Então,
Quando eu falo que é um microfone, por exemplo, um headset cancelador de ruído, não é que ele isola tão bem que você não escuta ruídos. Não, é que ele está ativamente produzindo um som, sendo que olha que loucura, ele está produzindo um som, ele está produzindo barulho, ruído, sendo que numa fase contrária para poder cancelar o ruído de fora. Ele processa o ruído, produz um ruído com um sentido contrário e anula esse ruído. Aí você não percebe esse ruído. Muito massa, né, cara? Interferência destrutiva. Aí você consegue, tendo uma onda aqui, ele consegue de fato cancelar para não ter onda nenhuma. É incrível. E aí, finalmente, primeiro vamos ver dúvidas. Deixa eu ver. Nenhuma dúvida. Então, vamos passar finalmente para o final da aula. Então, galera, finalmente nós terminamos a aula. Foram 1h50 de live, então foi um tempinho bem bom. Foram mais ou menos aí quase 2 horas de revisão, 1h40 de revisão. 1h40 de revisão aí, já que a gente começou umas 10h10. E pessoal, eu ia até falar desses bizus para controlar a prova, né, que são dicas para o dia da prova, sendo que eu já falo isso aí na primeira live. Como tá ficando tarde, eu não quero, se eu for comentar isso aqui, aí vai até meia-noite, 1h da manhã, aí vocês não dormem mais não. Então, como eu já falei de tudo isso na live número 1, e a live número 1 tá gravada, então eu recomendo que vocês, principalmente, sobre controlar o chute. Peraí, deixa eu voltar pro primeiro. O dia anterior já passou, né? Mas, pré-prova, nervosismo, controle de tempo, controle de questão, de chute. Eu acho importante vocês darem uma olhada na live 1, né? Não hoje, porque já tá tarde, mas, pô, dá uma olhada amanhã de manhã. Ou então, se você já tiver visto, aí tá tranquilo. Mas, se você não tiver visto, dá uma olhada, que são algumas dicas legais que podem ajudar na sua prova. Eu não vou falar agora por falta de tempo, mas é isso. Mais algumas dicas para que você arrase na sua prova de letra. Então, terminar aqui com o merchan, pessoal. Vocês sabem que eu tenho que dar esse merchan. Eu sei que vocês estão com sono para ir para casa, mas eu tenho que falar, cara. 1h40, não posso falar um pouquinho da Dismock? Um pouquinho? Vocês não têm 2 minutos para escutar a palavra da Dismock? A palavra da Dismock? 2 minutinhos? Então, mais uma vez, galera, eu repito sempre a mesma coisa. Mas é isso, cara. A Dismock, ela é uma plataforma auxiliadora. Ninguém garante medalha de ninguém. Como eu falei, quando eu estava me despedindo da galera do nível 1. O que ganha medalha é bunda na cadeira, é fazer muita questão, é suar, cara. Então, assim, quem ganha medalha é vocês. O que faz vocês ganharem a medalha é o suor de vocês, é o esforço de vocês. Ah, eu ganhei a medalha por causa da Dismock. Mentira, mentiroso. Você ganhou a medalha por causa de você. A Dismock só ajudou. A Dismock só ajudou. Então, eu dizer que você precisa de Smoke para ganhar um ouro, um prata, uma medalha na UBF, para ir para seletivo, para ir para internacional, eu estaria mentindo. Você consegue sim. É tanto que 2 anos atrás não existia de Smoke. Como é que a galera conseguia medalha? Consegue sem a Smoke. Sendo que a Smoke é uma facilitadora, cara. É para você pegar todo o seu tempo de estudo e focar apenas em aprender o mais focado, ficar a rota optimal, cara, para você não perder tempo fazendo questão desfocada, procurando onde você aprende isso, vendo vídeo aula ruim, ou então sem saber o que estudar. Então, a Dismor, cara, tem mais de 130 aulas de todas as matérias, professores medalhistas internacionais, comunidade para tirar dúvidas, que eu sempre repito, isso aqui é muito massa, cara. Você ter outras pessoas para você dividir a trajetória de vocês, para vocês conversar, fazer amizade, pô, perguntar questão no grupo, a galera responder. Então, cara, é a sala de vocês, como se fosse a sala de vocês, os outros alunos. Então, isso aí é muito massa. Reunião com planejamento individual, para o cara sentar com você, só você, e olhar assim, cara, você precisa melhorar isso, é melhor você estudar isso, estuda por aqui, estuda por ali, foca nisso aqui você já tá bem. Um plano de estudo é um coach, cara, é o seu coach. E além disso, também é uma biblioteca olímpica com listas, provas, simulados, que além de ter as listas que nós mesmos produzimos, tem também a coletânea de OBF com as provas lá, tudo organizadinho, provas passadas, por aí vai. Então, tranquilo. Além de curso pro nível 1, que, bom, eu acho que a galera do nível 1 já vazou, mas com matemática básica, cinemática básica, dinâmica básica, terminologia básica. Inclusive, galera do nível 2 que tiver ruim na básica, quiser voltar, pode ir lá, cara. Né? Ninguém vai julgar se você está no nível 2 e ir pro nível 1. Não, o importante é aprender. Então, se você, pô, eu tô com dificuldade em matemática, cara.
Pô, dá uma olhada nas aulas do nível 1, você tem acesso a tudo, cara. Você tem acesso, você pode ir lá no nível 1 e dar uma olhadinha nessas aulas. Né? E por último, a reflexão no dia, quanto vale a medalha da UBF para você, cara? Quanto vale de esforço, hora, dedicação? Quanto vale para você conseguir seu sonho? Qual o preço do seu sonho, de alcançar o seu sonho, que é uma medalha na UBF, que é você ir para uma seletiva, você ir para o internacional? Graças a Deus que está passando essa pandemia, né? Passou, está passando, melhorando, já está voltando às Olimpíadas internacionais com viagem, você viajar para outro país, já pensou você num país assim do leste europeu, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, não sei o que. Cara, é muito massa, uma experiência assim insana, né? A minha foi a minha aí foi em Campina Grande. Campina Grande, cara, eu fui de carro, 10 horas de carro, 10 horas de carro. Foi massa, foi massa. A cidade, a cidade era o principal ponto da cidade era uma rua, o shopping, e foi massa. Imagina você indo para outro país, cara. É incrível, cara. Vale a pena, vale a pena. Né? Então, para finalizar, para eu deixar de ficar me alongando aqui, enchendo o saco de vocês, boa prova e nos vemos na segunda fase, cara. Eu confio no potencial de vocês. Vocês são foda. Foda com PH, cara. PHODA com P maiúsculo. E vocês vão conseguir mais. Acreditem em vocês, porque nós acreditamos em vocês. Então, tenham mais confiança em vocês. Vão tranquilo, vão confiante, apliquem todo o conhecimento que vocês batalharam tanto para adquirir durante esse último ano ou anos e vai dar certo, cara. Vocês vão passar. Deixa eu ver. Então, muito obrigado, pessoal. Eu vou dar aqui um tempinho, né? Porque tem um delayzinho da live, dá um tempinho para vocês verem. E aí eu vou encerrar a live. Vocês podem dormir e fazer a bendita primeira fase da UBF de vocês amanhã. Deixa eu ver.